Mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Como o irmão Eliasaf já disse, nós temos que criar um bom hábito. E um bom hábito é uma virtude. Um mau hábito é um vício. Um bom hábito é uma virtude. Nós temos que treinar a nossa mente, o nosso corpo, para suportar ouvir a palavra de Deus. Hoje, a maioria das igrejas dedicam pouquíssimo tempo para a palavra de Deus, porque as pessoas ficam entediadas. Mas o maior motivo é porque aquele que prega não quer ter o trabalho de meditar, de estudar, de orar, se consagrar, se preparar para trazer uma palavra para o povo, porque é um trabalho árduo. O trabalho de você se preparar para trazer uma mensagem. Eu que sou professor, é maior do que o trabalho que eu me preparo para trazer uma aula. Às vezes eu não preciso nem me preparar, eu me preparo no meio do caminho. Quando eu vou para lá, eu digo, vou dar o conteúdo desse jeito. Primeiro eu vou dar isso, depois eu dou isso, depois eu dou isso. Mas a palavra de Deus, com a palavra de Deus, é diferente. Então, tenha paciência, evite se levantar, ir ao banheiro, tomar água. Quando nós nos reuníamos nas casas, dificilmente alguém se levantava para ir ao banheiro ou tomar água. A gente esperava. Então, tenha paciência e aprenda a amar a palavra de Deus, ter paciência para escutar. Porque se você não aprender, não se esforçar para aprender, apenas duas coisas podem acontecer. Uma, você vai permanecer na igreja entediado, incomodando os outros, incentivando os outros também a não gostarem da palavra. Ou, segundo lugar, você não aguenta e sai e vai embora e não quer ficar nesse lugar. Então aprenda a amar a palavra de Deus, porque você amando a palavra de Deus, você está amando Deus. Amando Deus. Nós lemos em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Analisando esse texto que a gente leu, a gente percebe que a salvação é pela graça. A salvação é um dom gratuito de Deus que é recebido pela fé. A salvação é de graça. Você só tem que acreditar. Você só tem que confiar nas promessas de Deus, naquilo que Ele fez. Por isso que para muitas religiões e para muitas pessoas do mundo, isso é um absurdo. Porque como é que eu recebo a salvação sem precisar fazer nada? Só crer, só acreditar no que está escrito na Bíblia. Eu só preciso confiar no plano que Deus traçou para me libertar do poder do pecado e me levar para o céu. Eu só preciso confiar. Por isso que a salvação é pela graça. É um presente de Deus para você. Você não tem que trabalhar. Você não tem que se esforçar para receber. Você só precisa crer naquilo que Deus diz. Naquilo que a palavra de Deus diz. Por que a salvação é pela fé? Eu sempre me perguntei isso. Por que Deus escolheu salvar pessoas pela fé? Por que não outra forma de salvar?
vemos aí pessoas tentando a todo custo fazer algo para agradar a Deus e dizer assim: Deus, isso me faz aceitável a ti? Eu sou agora merecedor do seu perdão? Eu sou agora merecedor da sua bondade? Eu digo para você, qualquer coisa que você fizer, nunca, jamais vai te fazer merecedor. Nunca, jamais vai te fazer agradável a Deus. Para você ser agradável a Deus, você só tem que confiar e andar conforme a palavra de Deus. Então, eu sempre me perguntei por que Deus escolheu a fé para salvar uma pessoa. Ela só precisa confiar, só precisa acreditar e receber esse presente. Por quê? A resposta estava diante dos nossos olhos quando a gente lê esse texto de Efésios. Coloque aí no versículo 9. Olha aqui o que o texto diz em Efésios 2:9. A salvação não vem das obras. A salvação não vem de uma coisa que eu faço. A salvação não vem de obras boas que eu pratico. A salvação não vem de obras de caridade. A salvação não vem por eu ser honesto, por eu ser uma pessoa boa para a sociedade. A salvação não vem daquilo que eu faço. Por que não vem? Para que ninguém se glorie. Aí está a resposta. Porque Deus escolheu a fé para salvar uma pessoa. Para que ninguém fique orgulhoso de si mesmo. Para que ninguém se ache. Para que ninguém diga: eu conquistei a salvação com o meu esforço. Eu mereci. E é minha. Aí Deus disse: eu vou traçar um plano em que o seu orgulho vai ser totalmente destruído, totalmente excluído. Aí Deus disse o quê? Você, para ser salvo, só precisa confiar em mim. Pronto. Porque você procurar ser salvo pelas suas obras, você confia em si mesmo, na sua habilidade. Quanto mais habilidade você tiver para cumprir com as regras do sistema religioso, daquela sua religião, mais você vai se exaltar, vai se sentir mais santo que os outros, vai se sentir mais amado por Deus, vai se sentir mais merecedor. Aí o orgulho entra. O orgulho entra. Então, Deus escolheu o caminho da fé como meio de salvação, porque por esse caminho não andam pessoas orgulhosas. Glória a Deus. Não andam. Tem que ser humilde. Tem que se humilhar. Veja o que diz em Tiago 4:6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Glória a Deus. Aleluia. A salvação é graça. E Deus só dá graça aos humildes. Só tem como você ganhar a salvação se você for humilde. Só tem como você ganhar a salvação se você for humilde.
Veja aí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. 5 e 5 de 1 de Pedro. Veja aí o que diz. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, aos mais velhos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade. Humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus, aleluia. Abençoa, Jesus. Deus, Ele luta contra quem é orgulhoso. Quem é orgulhoso pode ter certeza, Deus é o seu inimigo. Tem pessoas que acham: ah, Deus me ama. Ah, Deus está guiando meus passos. Ah, Deus está cuidando de mim. E é uma pessoa orgulhosa e não sabe que Deus está contra ela. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. Deus se levanta contra quem é orgulhoso. Por isso que você não pode se salvar sozinho. Porque se você tomar esse caminho, você vai se tornar cada dia mais orgulhoso. Orgulhoso de si mesmo. Por isso que a salvação é pela fé. Aleluia. Pela fé. Veja aí, voltamos para Efésios 2 e 1. Vamos analisar com calma o texto que a gente leu em Efésios, a partir do versículo 1. Você vai entender porque você não tem razão para se orgulhar. Você vai entender que a sua situação, você que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, a sua situação era deplorável. Era uma situação miserável. Era uma situação triste. Existem pessoas caminhando para o inferno sorrindo, achando que está tudo bem, mas a palavra de Deus mostra que não está. Não está. E o texto bíblico aí diz que Deus vos vivificou, deu vida a nós. Deus nos deu vida. Vida. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós vimos sobre isso. Que pela fé, o nosso espírito recebe vida da parte de Deus. O Espírito Santo vai lá e dá vida àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito Santo é Espírito. E essa pessoa, depois que ela nasce do Espírito, a Bíblia diz que ela se torna um verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Deus dá vida ao seu Espírito que estava morto. Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. O nosso espírito estava em trevas. O nosso espírito não conseguia se comunicar com Deus. O Espírito Santo não podia habitar em nós, porque o espírito estava em trevas. Estava morto para Deus. Ofensas é um pecado como desvio da verdade. É você se desviar da verdade, daquilo que está escrito na palavra de Deus. Adão cometeu uma ofensa, porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Uma palavra oral. Deus disse: Adão, não coma desse fruto, porque no dia em que dele você
você vai morrer. A palavra de Deus disse isso para Adão, e isso é uma verdade. Para Adão era uma verdade, mas ele se desviou dessa verdade. Disse: eu vou fazer, talvez não aconteça o que Deus disse, e fez. O que foi que Adão fez com essa atitude? Não confiou naquilo que Deus disse. Não confiou naquilo que Deus disse. Agiu com incredulidade. Antes de Adão pecar, comendo o fruto, ele foi incrédulo. Ele foi incrédulo, porque não confiou naquilo que a palavra de Deus disse, e deliberadamente comeu do fruto que Deus disse que não comesse. Glória a Deus. E quando as pessoas sabem o que é errado e continuam fazendo, Jesus, tem misericórdia. porque elas não confiam que vai acontecer com elas aquilo que Deus diz na palavra. E geralmente as pessoas não confiam por causa dos falsos ensinos. Os ensinos que dizem que é para pregar só amor, que todo mundo é filho de Deus, que Deus aceita todo mundo como está. Esse ensino é diabólico. Porque para que o Filho de Deus desceu à terra para morrer crucificado? Se todo mundo pode permanecer em seus pecados e mesmo assim ser aceito por Deus, então para que Jesus morreu? Para que Jesus morreu? Um enorme sacrifício do Filho de Deus para você permanecer do jeito que está. Deus maravilhoso. Pecados, um pecado é você errar o alvo. Deus, ele te ensinou a agir correto. E por causa da sua carne, por causa dos seus desejos, por causa dos prazeres, você vai lá e faz errado. Então, era isso que nos matou. Nossos pecados nos mataram. Nossas ofensas nos mataram. Tu és soberano, Jesus, aleluia. E nós estávamos lá no mundo, caminhando para a perdição, caminhando para o inferno. E aquele que não vive segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele não crê no Filho de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Glória a Deus. Mas aquele que não crê Glória a Deus. já está condenado. Oh, Jesus, tu és soberano. Aquele que não crê, aquele que não seguia a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que já está condenado. Aleluia. Mas em Cristo Jesus você só precisa se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu sou um pecador, Senhor. Eu confesso os meus pecados, Senhor. Me aceita de volta. Oh, Deus. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. E Deus te aceita. Amém, Jesus. E Deus te aceita. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você só precisa crer e confessar os seus pecados, Sim, que Jesus. Deus te aceita de volta. Glória a Deus. Versículo 2. Olha o que o versículo 2 diz. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Pessoas que estavam mortas, pessoas que estão mortas para Deus, elas andam segundo o curso deste mundo. Existe um
sistema mundano, um sistema que é alimentado pelo diabo. E sabe qual é o instrumento que o diabo usa para alimentar esse sistema? A sabedoria humana, que é chamada de sabedoria carnal, mundana e diabólica. E essa sabedoria, nós vemos ela em todos os setores da sociedade. Nós vemos na educação, nós vemos na saúde, na segurança, na política, nos meios de comunicação. Pessoas ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. E essas coisas fazem com que as pessoas vivam desobedecendo a Deus. Nós vivíamos de acordo com esse sistema, o sistema do mundo. Éramos escravos do pecado e éramos também escravos do Aleluia, mundo. glória. Escravos de uma sabedoria diabólica que fazia com que a gente ficasse confortáveis em nossos próprios pecados, confortáveis na prostituição, e a gente até se orgulhava quando tinha sucesso em alguma coisa dessa. A gente se orgulhava por viver bebendo, se drogando, tirando vantagem sobre os outros. A gente se orgulhava disso. E nesse tempo, nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, o príncipe dos demônios, que é o diabo. Então, além de você antes ser escravo do pecado, escravo do mundo, você era escravo do diabo. Não existe outro lugar, não existe outra posição onde a pessoa do mundo está, onde qualquer pessoa esteja. Só existe duas: ou essa pessoa é serva de Deus, ou ela é escrava do diabo. Não existe outro caminho. Não existe. Ou você é servo de Deus, ou você é escravo do diabo. Não adianta enganar a si mesmo e dizer: mas não, Deus me ama, Deus me aceita, e você fazendo de tudo que desagrada a Deus, desobedecendo a palavra dele, usando o seu corpo para fazer coisas que desagradam, que ofendem a Deus. Escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são os filhos de Adão. Aqueles que não foram regenerados ainda, aqueles que ainda não estão unidos a Cristo. Os filhos da desobediência são aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Nós éramos filhos da desobediência porque estávamos ligados a Adão, e Adão pecou, Adão desobedeceu. A Bíblia diz que é Deus quem opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. E Ele opera em nós através do Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz que é o diabo quem opera nas pessoas do mundo, tanto querer delas como efetuar delas. Ele instiga, fica lá soprando, incitando aquela pessoa a seguir os seus prazeres, os seus desejos carnais. E a Bíblia diz que ele é príncipe do espírito que agora atua, opera nos filhos da desobediência. Esse espírito aí é o conjunto de demônios, de armas do reino das trevas,
que controla as pessoas e fazem com que as pessoas desobedeçam a Deus, se afastem cada vez mais de Deus, usem os seus membros para fazer o que é errado. Então, éramos escravo do pecado, escravo do mundo, escravo do diabo. Veja o próximo. Entre os quais, no meio deles, no meio dos filhos da desobediência, estávamos nós lá. Entre os quais nós também antes andávamos nas festas deles, compartilhando das coisas que eles gostavam, das coisas que eles faziam, concordando, incentivando. Nós vivíamos lá no meio. Por isso que hoje a gente diz que a gente não é mais do mundo, porque a gente não está mais lá no meio. Aquelas coisas não nos dominam mais, porque Deus em Cristo nos libertou do poder do pecado. Nós andávamos os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Tudo que você desejava, você ia lá e fazia. Tudo que você desejava, você dava um jeito para conquistar. Eu vou fazer de tudo porque eu quero. O filho de Davi, Amnon, ele desejou a própria irmã, a meia-irmã dele. E ele não sossegou, ficou doente, angustiado, aflito. Não sossegou enquanto não saciou aquele desejo. E quando ele saciou aquele desejo, ele ficou com nojo dela. Porque é isso que os nossos desejos fazem. Eles nos enganam. Eles nos colocam num poço de perdição, cada vez mais afundados em nossos pecados. E quando chega em um ponto, você diz: quem vai me tirar daqui? Quem vai me libertar dos vícios? Quem vai me libertar de tudo isso que eu faço? De tudo isso que eu me meti? Como foi que eu cheguei aqui? Mas Cristo foi lá e te libertou. E te deu força. E te deu prazer de ler a sua palavra. Te deu prazer de orar, de buscar a sua presença. Te deu o Espírito Santo e você sente ele aí dentro de você. É graça, é presente de Deus para você. Você só precisa crer. Acredite e diga: Senhor, eu quero. Perdoa-me, aceita-me de volta. Eu quero esse presente. E éramos por natureza. Já nascemos assim. Já nascemos desse jeito. Nós éramos por natureza filhos da ira. Quem é que diz que Deus não se ira? Quem é que diz que Deus não fica irado? Lá em João, não precisa mostrar aí, irmão Cícero, mas lá em João 3:36, mostra aí, irmão Cícero. João capítulo 3, versículo 36. Entenda a palavra de Deus para que você creia na palavra de Deus e não em palavras de homens. João 3:36, olha aí, ó. Aquele que crê no Filho de Deus, que é Jesus, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. A Bíblia não diz aquele que for bom, aquele que fizer boas obras. Não, a Bíblia diz aquele que crê. Glória a Deus. Você precisa crer nele. Agora você tem que crer de acordo com o que a Bíblia diz. Porque se você crer, você confia.
confia. Se você crê, você faz tudo o que Ele manda, porque você confia no que Ele diz. Veja, aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus vai continuar irado contra essa pessoa. Deus vai continuar irado, e cada vez mais que a sua condição pecaminosa aumenta, Deus vai se irar mais ainda contra essa pessoa. Ajuda aí. Glória a Deus. Nós cremos que Tu és o Deus poderoso para salvar, apagar. Vamos voltar para Efésios 2. Abençoa, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Continuando, Tu és soberano, Jesus. versículo 3. Oh, Jesus. Nós éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Filhos que mereciam a ira de Deus. E a ira de Deus é descarregada contra os pecadores, sendo eles lançados no lago de fogo. Nós éramos como os outros também são. Aqueles que estão no mundo, que não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles são filhos da ira. Então, a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás e escravos da carne. Seguia todos os desejos da carne. Próximo versículo. Mas, olha esse mais aí. Mostra o contraste entre o que a gente era e o que Deus fez a gente ser. Nós éramos tudo aquilo, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. Aleluia. Você merecia o quê? Por isso que o Evangelho ele tem que começar assim. Ele tem que pregar primeiro as más notícias, o seu estado diante de Deus, para que a pessoa se humilhe e veja que é pecadora, que é miserável. Eita, Jesus. E ela vai precisar da misericórdia de Deus. Vai dizer: Senhor, não me dê aquilo que eu mereço. Aleluia. Glória a si. Glória a Deus. Como disse Augustus Nicodemos, se você orar, Senhor, me dê o que eu mereço, e Deus atender, o chão se abre e você cai no inferno. Por isso que Deus foi misericordioso conosco, porque Ele não nos deu aquilo que a gente merecia. Ele, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aí está a prova do amor de Deus. Próximo versículo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Olha só. No versículo 1, Paulo começou dizendo: e vos vivificou vocês, estando vocês mortos em ofensas e pecado. Neste versículo, Paulo se inclui também no meio e diz: nós todos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Por isso que pela graça vocês são salvos. Glória a Deus. Aleluia. É presente de Deus, é bondade de Deus, é amor de Deus, é graça, é um favor que você não merecia e nem merece.
Você se uniu a Cristo. E essa união é real. Você está unido a Ele. Você que creu nele. Aleluia. Você recebeu vida no Espírito. O seu Espírito está vivo para Deus. O Espírito Santo habita no seu Espírito. E agora você tem ligação com Deus. Você pode falar com Ele e vai ouvir Ele sempre. Sempre conectado com Deus. Sempre ligado a Ele. E Deus te orientando por toda a sua vida, até você chegar na eternidade e abraçar Jesus Cristo e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado por teu amor, com que nos amou. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a perdição, mas o Senhor se sacrificou por nós para nos dar vida eterna. Glória a Deus. Próximo versículo. Glória a Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Eu já expliquei isso. A ressurreição é a posição que nós já ganhamos. Nós já estamos glorificados. O plano de Deus é tão perfeito que você não consegue sabotar Ele se você continuar crendo em Jesus. Se Deus deixasse a sua salvação nas suas mãos, você estragaria tudo. Você estragaria tudo. Aí Deus disse: eu vou bolar um plano que ele ou ela só precisa confiar em mim e andar pelo caminho que eu digo, que lá na frente ela vai ser glorificada e vai receber um corpo semelhante ao corpo do meu filho Jesus. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a posição que Deus te colocou. De todas as criaturas que Deus criou, o ser humano é a única criatura que, se crê em Jesus Cristo, assumirá a posição mais elevada entre as criaturas. Uma pessoa que estava num estado miserável, vagando aqui na terra, servindo ao diabo, servindo ao mundo, servindo ao pecado, servindo à carne, Deus libertou, Deus regenerou, Deus vai glorificar e vai reinar com Jesus, porque Ele está assentado no trono. Jesus está assentado no trono. E a palavra de Deus diz que Ele nos fez assentar no trono com Cristo também. A Bíblia diz que aquele que vencer irá reinar com Ele. Nós iremos governar as nações. Nós iremos governar até os anjos. Esta foi a posição que Deus nos colocou. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são enviados para nos servir, e na eternidade eles irão continuar nos servindo. Deus te colocou nessa posição. Para quê? Próximo versículo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós estamos no presente século e nós conhecemos ainda pouco sobre o amor de Deus. Conhecemos ainda pouco sobre a riqueza da sua graça. Mas lá nos séculos futuros, na eternidade, nós iremos compreender a riqueza que é a graça de Deus. Nós iremos entender o quanto Deus ama o ser humano. Nós iremos entender o plano perfeito que Ele elaborou para nos colocar na posição em que o seu Filho está. A Bíblia diz que
nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é um herdeiro? Senão aquele que herda tudo do Pai. Tudo Deus vai nos dar. Deus vai nos dar tudo que foi criado. Tudo. Tudo Ele vai nos dar. Um corpo glorificado, um corpo perfeito. Tudo. Tudo isso pela sua benignidade, bondade. A bondade de Deus não é igual à bondade do homem. A bondade de Deus não é fazer o que a pessoa gosta, mas é fazer o que é bom para a pessoa, mesmo que ela se magoe. Quantos de nós já lutamos contra Deus? Já resistimos à vontade de Deus? E por sua bondade Ele permaneceu insistindo até que a gente viesse a crer. Deus é paciente. Deus é paciente. Veja o próximo versículo. Por que Deus agiu com bondade conosco? Porque pela graça sois salvos. É pela graça. É um presente. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. A salvação não vem de você. Não vem da sua capacidade. Não vem do seu esforço. Não vem da sua justiça. Não vem da sua bondade. É dom de Deus. É presente. É dádiva. É graça. É dom de Deus. Próximo. Glória a Deus, aleluia. Não vem das obras que você pratique, para que ninguém se glorie, como eu já expliquei. Agora rapidinho, veja Romanos 3 e 27. Romanos capítulo 3, versículo 27. Já estamos acabando. Glória a Deus. Romanos 3 e 27. Essa palavra jactância é a mesma coisa que orgulho, arrogância. Esse versículo diz, no versículo anterior diz que Deus, ao enviar seu Filho para morrer por nós, Ele pagou pelos nossos pecados e nos salvou. De modo que Deus se tornou justo ao punir o pecado e justificador ao perdoar o pecador. Aí Paulo faz essa pergunta: onde está logo a jactância? Ele está dizendo assim, portanto, o que é que a gente conclui? Onde está o orgulho humano aí? Aí ele diz, é excluída, é anulada. Amém. Não tem orgulho, não tem espaço para orgulho, não tem. Por qual lei? A lei das obras? Paulo diz, não, a salvação não é pelas obras. Não, mas pela lei da Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você só precisa confiar em Deus, deixar de confiar em si mesmo e dizer, Senhor, eu não posso, eu não consigo só, eu preciso de Ti. Aí você se humilha, aí você se rende aos pés de Deus. Voltamos para Efésios. Se humilha por quê? Abençoa, Jesus. Porque a gente se humilha, pela graça de Deus a gente se humilha, né? A gente se humilha porque a gente precisa se humilhar. Precisa reconhecer que a gente é miserável pecador. A gente precisa se humilhar. Cada dos outros. Também. Mas a nossa humilhação deve ser diante de Deus. E a gente gosta mais por causa de Deus. Abençoa, Jesus. Aleluia. Lá na frente é garantida. Pense em se humilhar diante de Deus. Eu me humilho, me humilho. Abençoa, Amém. Jesus. Continuando, versículo 9.
Não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua. Essa palavra feitura, no original, é poema. Poema. Nós somos um poema de Deus. Deus escreveu um poema. E cada um de nós que crê no Senhor Jesus Cristo, somos um poema que o mundo vai ler. Alguns irão ler esse poema e irão dizer: eu não gosto, é horrível. Outros irão ler e vão dizer: eu quero também ser esse poema. Eu quero ser um poema de Deus, uma obra de arte de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou antes, no original, antecipadamente Deus preparou para que andássemos nela. Deus já colocou beleza, virtude nesse poema. Até as suas obras são de Deus. Até as suas obras. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, meus amados ouvintes que estão a nos escutar, nós iniciamos hoje uma série de mensagens sobre esse tema, sobre por que a salvação é pela fé. E hoje nós iniciamos aqui a justificativa de por que a salvação é pela fé. Nós mostramos aqui que a salvação é pela fé, porque a fé é o caminho da humildade. É pela fé que o homem se humilha diante de Deus. É pela fé que o homem se rebaixa diante de Deus. É pela fé que o homem reconhece o seu lugar de pecador, miserável, que precisa da ajuda de Deus. É pela fé. E nós teremos aí muitos domingos para a gente refletir nesse tema. Amém, Jesus. Se alimente da palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Procure entender a palavra de Deus. Hoje a gente encerra nesse ponto aqui. Analisando Efésios, você entende que você era um miserável pecador. Você estava morto em pecados, ofensas, escravos do pecado, do mundo, do diabo, da carne. E Deus foi misericordioso com você. E você só precisou crer em Jesus. E Deus te deu graça. Deus te deu perdão. Deus te deu amor. Deus te deu uma mente renovada. Deus transformou a sua vida. E essa transformação envolve todo lugar para onde você vai. Para onde você vai, o perfume de Cristo é espalhado pelas ruas através de você. Para uns, amém. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Para uns esse perfume tem cheiro de vida, flores, plantas verdes. Para outros esse perfume tem cheiro de morte, cadáver, podridão. Porque muitos irão olhar para você e ver um bom perfume em você, mas outros irão olhar para você e ver podridão em você, que são aqueles que se perdem, aqueles que não creem no Evangelho, porque não querem se dobrar diante da palavra de Deus, diante da verdade de Deus que diz que eles são pecadores. Então, reflita sobre isso. Se Deus quiser, nós teremos mais outras oportunidades para continuar essa mensagem. Amém. Amém. Oh, glória!